Eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra. Você que vai estar ouvindo este áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, que nos diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora um outro texto, livro do Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como que em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, nessa oportunidade, eu quero vos trazer uma palavra com o seguinte tema: as lições da manifestação do anticristo na terra. Nós sabemos que Cristo primeiro, ele vai vir buscar a sua igreja, depois este homem do pecado, ele se manifestará. Lembrando que este homem do pecado é o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, fala que é a besta que subiu do mar, é o anticristo. Então, nesta oportunidade, eu quero deixar algumas lições mencionando a sua atuação aqui na terra. Lembrando mais uma vez que antes da sua manifestação, a igreja será arrebatada. Nesta palavra trataremos de como nos últimos dias um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir a Israel, ou seja, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Este homem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Nós não podemos ignorá-lo, ele de maneira nenhuma. Temos de conhecer o seu caráter, qual a sua missão aqui na terra e o seu destino final. Que esta palavra nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo, lembrando que o espírito do anticristo já está no mundo, são todos aqueles que não aceitam a palavra, que já opera no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3, nos informa que o espírito do anticristo já está no mundo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós, ou seja, o Espírito Santo, é infinitamente mais poderoso. E eu quero deixar algumas lições da sua manifestação aqui na terra, depois que Cristo tirar a sua igreja. A primeira lição, ele é chamado de homem do pecado, porque ele será a encarnação da iniquidade, ou seja, é o líder da grande apostasia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 13, Apocalipse capítulo 15, versículo 2 ao 4 e Apocalipse capítulo 16, versículo 2 ao 12. A segunda lição, ele é chamado de filho da perdição, por estar destinado à destruição por causa de sua rebelião. A terceira lição, ele se manifestará, ou seja, aquele cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse, aquele é o anticristo, aquela é a falsa paz do cavalo branco.
O Cristo verdadeiro da igreja está no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então a terceira lição, ele se manifestará. Ele ainda não está na terra. O anticristo vai trabalhar na área da política. Vai ser um homem muito inteligente, com grandes manobras políticas. A quarta lição, ele se oporá a Deus. Então, tudo que fala sobre Deus, jamais ele permitiu e jamais vai permitirá quando ele estiver nessa terra. Ele se colocará acima de Deus. Está no versículo 4 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A sexta lição, aceitará adoração como Deus. Então, ele vai ser um homem ousado, ou seja, ele vai querer se elevar acima de Deus. A sétima lição, o culto a ele será prestado no futuro templo judaico em Jerusalém. Então a construção do futuro templo judaico ainda não está pronta. Daniel capítulo 8, versículo 10 ao 14, Mateus capítulo 24, 15 ao 21, Apocalipse capítulo 11, e essa construção ela vai ser realizada ainda. Então ele vai querer ser cultuado no templo em Jerusalém. A oitava lição, ele reivindicará ser Deus. Então ele vai querer ser Deus, ele vai querer ficar no lugar de Deus, mas a igreja não estará mais aqui. A igreja estará nas bodas do Cordeiro. Lembrando que a igreja será arrebatada, passará pelo tribunal de Cristo, depois passará um período de 7 anos nas bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Mas durante esse período aqui na terra, haverá a grande tribulação, onde vai estar operando o homem do pecado, o anticristo. A 10ª lição, algo agora o detém ou impede que seja manifestado, ou seja, a igreja ainda está na terra. Ele só se manifestará depois do arrebatamento da igreja, ou seja, nós, igreja. A lição de número 11, o espírito da iniquidade agora opera, preparando tudo para que ele seja revelado. O versículo 7 é do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, fala que ele será revelado. É a 12ª lição, o ministério da injustiça ou espírito da iniquidade não pode revelá-lo até aquele que o detém seja tirado do mundo, ou seja, a igreja. 13ª lição, quando aquele que detém o espírito da iniquidade for tirado do mundo, então o iníquo será revelado. Aí sim ele se revelará aqui nesta terra, depois do arrebatamento da igreja. É mais uma lição, ele é um homem visto que será morto por Cristo no Armagedon, Daniel capítulo 7, versículo 11, Daniel capítulo 8, versículo 25, Isaías capítulo 11, versículo 4, Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Quando Cristo vir com a sua igreja depois das bodas, Cristo o eliminará no Armagedon com o sopro da sua boca. Uma outra lição, ele será um agente de Satanás e sua última tentativa de levantar um ditador mundial. Daniel capítulo 8, versículo 24. E Apocalipse capítulo 3, 13, versículo 2. Uma outra lição, ele terá poderes miraculosos recebidos de Satanás. Daniel capítulo 8, versículo 24. E Mateus capítulo 24, versículo 24. Uma outra lição, somente os que estão perdidos o seguirão. Então, todos aqueles que não conheceram a verdade
não quiseram dar lugar para Cristo, automaticamente estarão nas suas garras, estarão sobre o seu domínio, estarão sobre o seu poder. Uma outra lição da atuação do anticristo aqui na terra depois do arrebatamento da igreja, a razão para que os homens sejam enganados por ele é que terão rejeitado a verdade, amado o pecado e recusado a salvação. Então, o tempo é agora, a hora é agora. A Bíblia fala: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aí vem a pergunta: vai acontecer salvação na grande tribulação? Sim, vai, mas vai ser com preço de sangue, porque vai ter que rejeitar o anticristo para confessar a Cristo. Então hoje, no tempo que estamos vivendo, nós temos toda a liberdade de servir a Deus e fazer parte da igreja do arrebatamento. Uma outra lição para nós concluirmos esta palavra: ele será uma grande ilusão e uma mentira. Daniel capítulo 8, versículo 10 ao 14, 25, Daniel capítulo 11, versículo 39. Então está aqui algumas lições, lembrando que a igreja não vai estar aqui mais. Primeiro a igreja é arrebatada, passará pelo tribunal de Cristo para receber os galardões. Depois a igreja subirá para as bodas do Cordeiro num período de 7 anos, enquanto os 7 anos de tribulação, lembrando que os primeiros 3 anos e meio, o cavalo branco do Apocalipse 6 é a falsa paz. 3 anos e meio, ele será bonzinho, depois ele vai querer ser adorado no templo pelos judeus. Aí vem a ferrenha perseguição. Depois Cristo, depois do período de 7 anos, Cristo vem com a igreja, acontece o Armagedon e ele é desfeito pelo assopro de Cristo. E nós estaremos reinando com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos ajudar a nos informar um pouco mais, e lembrando que nós somos a igreja do arrebatamento. Deus abençoe, a paz do Senhor.